Se a palavra de Deus por si própria já é tão poderosa, imagina se você pegar a palavra de Deus e juntar ela com a oração, que é algo poderoso. Ou seja, você vai fazer duas coisas de uma vez só. Você vai juntar duas potências de uma vez só: a palavra de Deus e a oração. Nós chamamos isso de orar a palavra de Deus. Versos bíblicos para você citar e guerrear melhor no mundo espiritual. Graça e paz, queridos. Pensando em armar você, em armar o povo de Deus, em ensinar para que você possa guerrear melhor, com mais qualidade, com mais eficácia e com mais poder as suas guerras espirituais, foi pensando nisso que eu resolvi gravar esse ensino, deixar registrado esse ensino para trazer mais instrumentalidade, mais poder de ataque espiritual para o povo de Deus. Nós vamos aprender aqui alguns dos principais versos que você pode usar na sua oração. Sim, na oração. Porque quando nós paramos para pensar como Jesus venceu o diabo no deserto, quando Jesus estava em jejum, naqueles 40 dias no deserto, e o diabo apareceu para perturbá-lo, Jesus venceu o diabo dizendo: está escrito. Isso nos mostra que uma das grandes formas de avançarmos no mundo espiritual e conquistarmos grandes coisas no mundo espiritual e vencermos o diabo no mundo espiritual é fazermos como Jesus também fez, fazermos do jeito que Jesus nos ensinou, que é declarar o que está escrito. Nós chamamos isso de orar a palavra de Deus. Exatamente isso, orar a palavra de Deus. Nós vamos orar a palavra de Deus, ou seja, citar a palavra de Deus. Você pode até não saber o endereço completo, se dizer o nome do livro, do capítulo, do verso, mas o importante é que você saiba que realmente aquilo está escrito. E assim você enche a sua oração com a palavra de Deus. E da mesma forma que o diabo teve que deixar Jesus, abandonar aquela batalha com Jesus naquele momento, porque Jesus dizia: está escrito, não só de pão viverá o homem, está escrito, somente a Deus adorarás e somente ao Senhor servirás. Assim como Jesus venceu o diabo citando a palavra, nós vamos conquistar vitórias maravilhosas. Por isso, fique muito atento nesse ensino, que você vai aprender bastante. Eu vou citar aqui, vou falar para vocês os versos que eu mais uso, os que eu mais tenho o hábito de usar quando eu estou em alguma batalha, quando eu estou em alguma guerra espiritual. Lógico que a ideia aqui não é esgotarmos todos os versos bíblicos, né? Porque seria impossível fazer isso, mas eu vou falar para você aqueles que eu mais gosto de usar. E ele vai servir de base para você também, para você entender o raciocínio do que eu vou falar, do que eu vou ensinar, e dali com o tempo você vai adquirir e vai anotar e vai orar também os seus próprios versos. Nós vamos bem devagarzinho para você poder entender muitas e muitas coisas. Eu vou te dar alguns versos para quando você estiver passando por momentos de perturbações espirituais, de inquietações espirituais, daquela forma como Jesus foi quando Satanás ficava perturbando, incomodando o Senhor. Vou te dar versos para você também enfrentar momentos de retaliações espirituais, para você combater no mundo espiritual quando tiver pessoas te caluniando, te afrontando, te prejudicando com palavras. Sabe aquela pessoa que às vezes no serviço, na vizinhança, na parentela, anda te prejudicando com palavras, falando mentiras, calúnias a seu respeito, querendo te prejudicar pelas suas costas, te trazendo muitos problemas? Eu vou te dar versos para você poder pelejar, lutar melhor contra isso no mundo espiritual. Também vou ensinar você algumas técnicas muito boas para você pelejar pelos seus familiares, pelo seu casamento, pela sua família. Enfim, vai ser um momento de grande aprendizado. Tudo isso para afiar ainda mais a sua espada espiritual, para você pelejar grandemente no mundo espiritual. Mas antes de entrar profundo com essa ministração, eu quero pedir que, se você já é inscrito no nosso canal, que você compartilhe essa palavra com as pessoas que você entende que poderá ser edificada. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva para estar sempre recebendo ministrações que vão edificar a sua vida. E é muito importante que você faça as seguintes coisas: se inscreva, marque o sininho para você receber notificações, que você marque com um joinha o vídeo que você assistiu e também que você, se possível, faça algum comentário. Porque só assim o YouTube entende que você realmente vai querer estar recebendo ministrações do canal do Pastor Jorge Lima. Faça tudo isso e você vai estar sempre recebendo ministrações do Pastor Jorge para edificar a sua vida. Agora vamos retornar com o ensino de hoje?
Como eu disse para você, isso que nós vamos fazer, que eu vou te ensinar, chama-se orar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus por si própria já é tão poderosa, imagina se você pegar a palavra de Deus e juntar ela com a oração, que é algo poderoso. Ou seja, você vai fazer duas coisas de uma vez só. Olha que coisa interessante e poderosa e tão curiosa, né? Você vai juntar duas potências de uma vez só, a palavra de Deus e a oração. Nós chamamos isso de orar a palavra de Deus. Mas antes de entrar profundo com os versos que eu quero ensinar você, que eu quero falar para você, eu preciso fazer 3 grandes considerações para você, que é muito importante a respeito de orar a palavra em termos de batalha espiritual, orar a palavra para termos um resultado melhor nas nossas guerras espirituais. Primeira consideração: você tem que se reposicionar espiritualmente. Como assim se reposicionar espiritualmente? Irmãos, muitas vezes é comum isso, vem lutas, vem dificuldades, ou nós paramos de meditar em vitórias, paramos de meditar na palavra de Deus como deveríamos, e nós entramos em pontos de estagnação. E esses pontos de estagnação nos tiram da posição real que temos que estar, que é em lugares altos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 6, que com Cristo, quando Cristo foi ressuscitado, nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele e colocados, assentados em lugares altos. Nós fomos colocados em lugares altos. Apocalipse capítulo 1, verso 6, a palavra de Deus diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes, reis para reinar, dominar. Então nós estamos assentados em lugares altos e fomos colocados ali para reinarmos no mundo espiritual. São grandes verdades. Às vezes nós esquecemos disso, vem luta e parece que a gente vai perder, que nós vamos ser derrotados, e nós esquecemos da nossa verdadeira posição. Lucas capítulo 10, verso 18 e 19, Jesus Cristo disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio, e eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do maligno, e nada vai lhe causar danos. Jesus, ele disse que a autoridade é dada para todos aqueles que creem nele. A autoridade está sobre nós, a autoridade não está sobre o diabo, a autoridade não está sobre os demônios. Nós temos que lembrar sempre disso. Em Colossenses capítulo 2, no verso 14 ao 15, o apóstolo Paulo, lembrando de que ele era militar, ele fazia as guerras do Império Romano, o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação de guerra, quando um exército vencia outro exército e ele despojava tudo que aquele outro exército tinha e humilhava aquele exército. E ele faz uma comparação dizendo que com a morte e ressurreição de Cristo, todo o poder demoníaco, os demônios foram despojados, e ele venceu os principados, potestades, despojando-os na cruz. Ou seja, Jesus desarmou os inimigos, Jesus venceu os inimigos. Agora um texto que eu gosto muito, é um dos meus prediletos, Efésios 1, verso 21 ao 23. A palavra do Senhor diz que acima de todo nome que se poderia tomar naquela época, ou que poderia se tomar no futuro, acima de tudo, o Senhor Jesus venceu tudo, todos os nomes, todos os deuses, tudo que é principado, ele venceu tudo, e ele pegou essa vitória e ele deu à igreja, colocando os inimigos debaixo dos pés da igreja, colocando os inimigos ao domínio da igreja. Então, esses são alguns dos vários versos que eu poderia te dizer, aonde, para mostrar para você que o domínio foi dado ao povo de Deus. Nós é que temos autoridade. Então se reposicione. Eu tenho várias mensagens aqui no meu canal, você pode percorrer ali na playlist sobre libertação, e ali você vai ver muitos e muitos ensinos onde eu estou mostrando e provando com a palavra de Deus de que a autoridade está sobre nós. Então, primeira consideração, você tem que entender isso, a autoridade está sobre você, não é sobre o diabo e não é sobre os demônios. Então, toda a luta que você for enfrentar na sua vida, toda peleja espiritual, em qualquer situação que você for enfrentar na sua vida, já entre sabendo disso. Você é mais que vencedor, você está em lugares altos colocados por Cristo, em lugares celestiais, espirituais colocados pelo próprio Cristo, e a autoridade está sobre você. Os demônios não vão ser vencidos, eles já foram vencidos. Você apenas vai lembrar qual é o lugar deles. É longe da sua vida, é longe da sua família, é longe do seu casamento, e no nome de Jesus, que eles voltem para onde eles têm que estar, porque a vitória é sua no nome de Jesus. Isso é se reposicionar espiritualmente.
Segunda consideração, entenda com maturidade a verdade sobre a armadura de guerra. A armadura que está lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 12 até o verso 17. Entenda direito a respeito disso. Eu vejo muitas pessoas, imaturamente, dizer assim, nesse momento eu coloco a armadura de Deus, eu coloco o capacete disso, eu coloco a espada daquilo e tal. Queridos, ali quando Paulo está dizendo, revista-se, vista-se da armadura de Deus, você tem que entender o seguinte, olha só, ele fala capacete da salvação, significa ter os pensamentos firmados em Cristo, voltado para Cristo, voltado para a sua salvação. Ele fala sobre calçados do Evangelho, ele fala sobre a couraça da justiça, a justiça de Deus sobre as nossas vidas, a justiça de Deus, mas também para você ser uma pessoa justa. Então, se você é injusto, você vai ter problemas com isso. Ele fala para cingir os lombos com a verdade. Então, às vezes o cristão está lá cheio de mentiras, vivendo mentiras, isso vai ser uma brecha terrível para a tua vida. E aí como que você vai dizer, eu estou com a justiça, eu estou com a verdade, eu estou com isso, eu estou com aquilo outro, e quando você não está vivendo essas coisas, então isso vai te dar problema. Não é para você citar que você está usando a armadura de Deus, que você está colocando a armadura de Deus, falar isso como se fosse um mantra. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você pegue cada uma daqueles símbolos que estão ali, cada uma daquelas verdades que estão ali, e que você tenha aquilo na tua vida, alinhe a tua vida com aquilo. Por exemplo, capacete da salvação. Meus pensamentos têm que estar sempre firmados em Cristo na salvação. Calçados do Evangelho, eu sempre tenho que estar ali lembrando da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. A couraça da justiça, os lombos cingidos com a verdade, que a verdade é a palavra de Deus, a verdade é Cristo. Eu estou vivendo a verdade, eu estou vivendo na verdade, vivendo a verdade. Aí eu estou com a espada do Espírito, eu estou com o escudo da fé, eu realmente creio que Deus vai me dar a vitória naquela batalha, eu realmente creio que o Senhor já me deu a vitória para aquela batalha, eu estou com a espada do Espírito, eu conheço a palavra de Deus, eu vou guerrear com a palavra de Deus na minha boca, na minha vida. É assim que funciona. Então não é para você usar como se fosse um mantra, é para você refletir se você realmente tem tudo isso, se você entende a justiça de Deus e você pratica a justiça de Deus, se você entende a verdade de Deus e você vive a verdade ou vive na mentira, se você realmente tem fé para se posicionar espiritualmente e atacar como tem que ser, se você realmente conhece a palavra de Deus, que é o Espírito, que é a espada do Espírito. Então o que acontece? Muitas pessoas, elas, nesse momento eu me visto da armadura de Deus, e aí a pessoa faz todo aquele mantra, toda oração de guerra ela fala isso, e tal e tal. Só que aí é uma pessoa mentirosa, que não vive na verdade, é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus para usar como espada do Espírito, porque a palavra de Deus é o Espírito. Jesus disse, a palavra que eu vos tenho dito é Espírito e verdade. Então a palavra de Deus é a espada. A pessoa não tem uma fé verdadeira, ela luta um pouquinho, depois ela já desiste, se entrega, então ela não tem uma fé verdadeira. Então não adianta ficar usando a armadura de Deus como mantra e não entender a verdade, que aí não vai funcionar. Eu conheço um monte de pessoas que faziam essa oração até bonita, fazia toda aquela coisa como se estivesse se vestindo da armadura de Deus, e aí entrava em oração e apanhava feio depois. Por quê? Porque aquilo é como o Salmo 91. O diabo, ele não respeita o Salmo 91. Ele só e nem quem cita o Salmo 91. O diabo só respeita o Senhor do Salmo 91. A mesma coisa é a verdade da armadura de Deus. O diabo, ele não tem nenhum medo dessa armadura se ela estiver vestindo uma pessoa que não entende o que aquilo significa. O diabo só respeita que a pessoa que veste essa armadura, que está com essa armadura espiritualmente falando, mas que sabe exatamente qual é a função e o que
cada coisa significa no mundo espiritual e está com a vida dela alinhada com essas verdades. Dentro de tudo isso, também considere Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, ali tem um ensino extraordinário que você não pode desprezar. Tem batalhas que você vai vencer rapidamente. Tem outras batalhas que o diabo vai ficar insistindo para ver se você realmente está posicionado espiritualmente, para ver se você realmente entende as figuras da armadura de Deus, se você realmente está alinhado e usando elas corretamente, e aí ele vai começar a soltar a você, a sua vida, sua mente, sua família, seu casamento, seja o que for. Mas tem situações que você tem que resistir ao diabo, resistir. Quando a Bíblia fala resistir, quer dizer que tem coisas que o inimigo vai deixar mais acirrado, tem batalhas que o inimigo vai deixar mais forte, e você tem que resistir. Mas o começo do verso diz, sujeitando-se a Deus. Tem muitas pessoas que não se sujeitam a Deus e dizem que estão vestidos com armadura. Tem muitas pessoas que não se sujeitam a Deus e querem enfrentar o diabo e tem problemas graves. Então, compreenda as coisas. Primeiro você se sujeita a Deus, você entende a verdade que tem que estar nos seus lombos, você entende a justiça de Deus, você conhece a palavra, por isso que você usa a espada do Espírito e assim por diante. Aí sim, no meio de tudo isso, você resiste ao diabo, atacando ele, e ele vai fugir de você. Explicando um pouquinho mais sobre esse entendimento de resista ao diabo e ele vai fugir de você, o que acontece é o seguinte: tem algumas situações que fazem as nossas lutas ficarem mais acirradas. Por exemplo, algumas brechas que estamos dando, você está lá lutando contra o diabo, mas existe brechas que você não está fechando. E aí o diabo está deitando e rolando. Você está lá numa peleja, numa guerra, e no fundo você sabe qual é a brecha que você está dando. E o inimigo também sabe dessa brecha. Então, isso deixa a luta mais acirrada. Outra coisa também é quando você está lutando por alguém. Porque uma coisa é você lutar por você. Você lutando por você, você sabe qual é a sua posição espiritual. Se você realmente quer mudança, se você realmente quer uma restauração e assim por diante. E outra coisa é quando você estiver lutando por outra pessoa. Por exemplo, você está lutando por seu casamento ser restaurado, você está lutando por um filho seu já jovem, adolescente, que está com a vida errada, ou você está lutando por alguém que Deus colocou no seu coração. Só que quando você luta por outra pessoa, existe um detalhe importante: o desejo daquela pessoa, o livre-arbítrio daquela pessoa, se ela vai querer ou não, se ela quer a restauração do casamento junto com você ou não, se o seu filho vai querer se submeter a você, voltar a ter uma vida saudável, familiar ou não. Então, quando depende de uma outra pessoa o direito de escolha também, aí a luta fica mais acirrada. Aí é importante você saber que aí sim você vai ter que resistir bastante contra o diabo. Vou te dar um exemplo bem mais simples. Um casal está numa luta, o marido está esfriando. Vamos colocar nomes fictícios. O Paulo e a Paula. O Paulo está esfriando muito, parece que ele não quer mais o casamento. E a Paula está lutando, a Paula quer o casamento, ela quer a restauração, o casamento é para a vida toda, aquela história que a gente já sabe, né? Casamento é pra vida toda e tal. Aí ela tá lutando. E ela vai lutando e parece que o Paulo não quer. Parece que o Paulo não tá afim. Aí, se a Paula tem uma convicção de que realmente vai ser feita uma restauração no casamento dela, e essa é a vontade de Deus, então ela vai insistir pesado com isso, ela vai insistir, ela vai para cima mesmo, sabendo que a luta vai ser mais acirrada, que ela vai se submeter cada vez mais e mais a Deus, se sujeitar cada vez mais e mais a Deus, vai resistir mesmo ao diabo. Por quê? Porque o diabo está dentro da legalidade da escolha que o Paulo tem, do direito que o Paulo tem de escolha. Então, à medida que a Paula está lutando de um lado, o Paulo do outro lado não está muito interessado, porque está usando o direito dele de não querer. Então, ali é outro motivo pelo qual a luta fica tão acirrada, tá certo? Mas, se você tem a convicção da restauração que vai ser feita, insista, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, ele vai sair do seu casamento, ele vai soltar seus filhos, ele vai soltar a sua vida com toda a certeza. Terceira consideração: lembre que os versos que eu vou te dar aqui, eles são apenas um exemplo para você. É os versos que eu uso. Claro que você pode usar, vai funcionar com você com toda certeza. Mas com o tempo você vai adquirir a sua própria lista, vai adquirir os seus próprios hábitos dentro dessa oração.
Considere que aqui nós estamos, os versos que nós vamos citar, nós vamos pegar a parte rema, a palavra rema. Como assim, pastor? A palavra de Deus, ela tem a palavra propriamente escrita, que está dentro do contexto, está dentro do momento histórico, está dentro daquela recomendação que foi dada naquela carta para aquela igreja e tal. Mas ela tem a palavra rema, a palavra que foi revelada, ou seja, o que o Espírito Santo quer nos dizer, a palavra que traz a vida, o que tem de vida dentro daquele verso. Ou seja, você pega um verso, por exemplo, como diz lá em Zacarias 2, verso 8, minha é a prata, meu é o ouro. Aquele verso está dentro de um contexto da restauração que Deus ia fazer com o povo de Israel, da prosperidade que Deus ia trazer, e ele é dono do ouro e da prata, e ele vai trazer a bênção para o povo de Deus, ok? Só que qual é a revelação espiritual? Aquele é o contexto histórico. Mas qual é a revelação espiritual dessa minha é a prata, meu é o ouro? Ou seja, minha é a prata, meu é o ouro. Eu dou a minha prata e meu ouro, eu prospero quem eu quero, porque ela é minha e eu vou prosperar o meu povo. Então você usaria esse verso para que Deus derramasse sobre você, para que Deus derrame sobre você a questão da prosperidade que ele tem para o seu povo. É essa palavra rema que funciona no mundo espiritual. A palavra logos, que é a palavra escrita, ela só serve a título de informação. Ela só serve para você adquirir conhecimento sobre tempo, época, ideia, recomendação. Mas a palavra revelada, a rema, é o que faz a diferença no mundo espiritual, e é ela que nós temos que citar para entrar no mundo espiritual e fazer o que precisa ser feito em nosso favor, em nome de Jesus. Faz as suas próprias anotações. Com o passar do tempo, você vai fazendo as suas próprias anotações. À medida que você estiver meditando na palavra de Deus, ou você estiver ouvindo uma pregação, qualquer coisa assim, Deus vai revelar uma palavra específica para você. Aquela palavra específica, você anota e você passa a orar ela, citar em momentos nos seus momentos de oração. Seja na batalha, seja para conquista, seja para libertação, seja o que for. Deus te revelou uma palavra, te revelou um significado de algo espiritual, anota, e se aquilo cabe dentro de uma oração, comece a orar. É assim que você tem que fazer. Você que é batizado no Espírito Santo e ora em línguas, você pode orar bastante em línguas, e no meio das suas orações em línguas, você cita os versos. Olha que coisa legal, né? Forte, né? Você está lá orando em línguas, e ali você naquele momento você está orando em línguas, mas o seu pensamento está voltado dentro de uma batalha que você está enfrentando. Então você ora em línguas e no meio da sua oração você para a oração em línguas e libera um verso, porque está escrito em tal e tal lugar assim, por isso eu ordeno, solta isso, solta aquilo, saia em nome de Jesus. Aí você volta a oração em línguas, demora mais um pouquinho, você vê outro verso, porque isso, aquilo, outro, tal, está escrito e tal. Novamente você libera aquela palavra para entrar no mundo espiritual, volta a orar em línguas, e ali você vai assim enxertando a sua oração com um monte de versos bíblicos, e a sua oração vai ficando com toda certeza cada vez mais eficaz e poderosa no mundo espiritual. Talvez você vai dizer, pastor, mas eu não sou batizado ainda no Espírito Santo, eu ainda não falo em línguas. Não tem problema. Faz a sua oração da forma que você é acostumado e encha ela com versos bíblicos e libere, porque a palavra por si ela já tem esse poder maravilhoso, tá bom? E busque o batismo com o Espírito Santo para que você tenha mais ainda da autoridade, mais ainda do poder e da eficácia para fluir no mundo espiritual. Eu vou dar o endereço, o capítulo, o verso, um livro, apenas para comprovar para você de que eu sei o que eu estou falando. Mas você não precisa citar o livro, tal, se você não quiser, não tem problema. Mas você tem que citar o que realmente está escrito. Se você quiser citar o endereço completo e a palavra, não tem problema, mesmo porque se vai estar anotado, você pode fazer isso, né? Então fica a sua escolha. O ideal é tão somente que a palavra, o cerne, a rema é o que tem que entrar no mundo espiritual. Agora que eu fiz todas essas considerações, vamos a algumas situações de guerras, de batalhas espirituais, onde nós temos que podemos citar versos bíblicos com muita profundidade para podermos ter mais resultado no mundo espiritual. A primeira que eu quero colocar aqui é a respeito das batalhas que enfrentamos, das perturbações, das inquietações, das retaliações, coisas nesse contexto. Quando nós percebemos que Satanás está vindo contra nós, nós estamos sentindo, estamos ficando inquietos, estamos sentindo que na nossa vida particular está tendo problemas sérios espirituais, estamos sentindo um
peso espiritual, estamos sentindo que Satanás está nos chamando para briga, que existe alguma coisa que está nos atrapalhando, ou na nossa vida particular, ou na nossa casa, ou no nosso casamento, ou na nossa vida mesmo solteiro, ou qualquer coisa desse tipo. Nós estamos sentindo que está tendo uma batalha, ou que estamos tendo que entrar em uma batalha. Então, os principais versos que eu queria falar para você é o seguinte: você pode citar os versos de abertura que eu te dei, Lucas capítulo 10, Colossenses capítulo 2, Efésios capítulo 1, você pode mostrar que você sabe o que você está falando. Você entra nessa batalha, entra nessa guerra, relembrando a Satanás, relembrando aos demônios, lembrando que a tua palavra, o que você falar vai entrar no mundo espiritual e vai direto àquela situação, ok? Relembrando, o que você vai falar em oração vai entrar no mundo espiritual e vai de encontro a todos os espíritos que estão contra a sua vida. Então mostra aos demônios que você sabe a sua posição, você sabe que Jesus te colocou em lugares celestiais, você está assentado espiritualmente lá, você sabe que Jesus te deu autoridade. Cite Marcos capítulo 16, verso 15 em diante, onde diz que Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios. E detalhe, quando a Bíblia diz, eis que eu vos dou autoridade para expulsar demônios, a gente às vezes pensa que é só os demônios que estão manifestados na nossa frente, em alguma pessoa. Não, não é isso. O Senhor nos deu autoridade para expulsar qualquer demônio à distância, aonde eles estiverem agindo, prendendo, atrapalhando, em qualquer circunstância o Senhor nos deu autoridade. Então temos que nos posicionar. O problema de muitos cristãos é que por causa dos muitos ataques de Satanás, eles começam a esquecer como que eles têm que estar no mundo espiritual. Então você citando aqueles versos que eu dei no começo, que eu te falei, você vai mostrar para Satanás, você vai relembrar aos demônios que você sabe quem você é, você sabe a sua posição no mundo espiritual, você está posicionado corretamente. É como se você dissesse assim, em outras palavras, é como se você dissesse, escute aqui, demônios, vocês estão pensando que vocês estão lutando contra qualquer um? Vocês não estão lutando contra qualquer um, vocês estão lutando contra alguém que sabe o que Deus me deu através da ressurreição de Cristo. Eu sei qual é a minha posição, e se vocês têm que se submeter, vocês têm que se submeter e acabou. Não precisa você usar essas palavras, é só para você entender como que vai funcionar. Um verso que eu gosto muito é Salmo 56, verso 9. Quando eu invoco o Senhor, meus inimigos batem em retirada. Nesse momento eu estou invocando o Senhor, o meu Deus Todo-Poderoso, o meu Criador, o meu Senhor. Por isso Ele compra a minha guerra, Ele está nessa batalha, Ele nunca perdeu guerra. Por isso espíritos imundos saiam, se rendam ao Senhor, se submetam ao poderio do meu Senhor e batam em retirada em nome de Jesus. Claro que nós não poderíamos deixar de falar do Salmo 91. Agora presta atenção, o Salmo 91 começa dizendo, aquele que descansa sobre a sombra do Altíssimo. Novamente, aquela ideia de Tiago capítulo 4, verso 7 que eu te ensinei no comecinho. Querido, se você não descansa na sombra do Altíssimo, se você não está sob a proteção de Deus, se você não está levando a vida cristã a sério, isso não vai funcionar para você. Preste atenção, vou repetir que é importante. Se você não está levando a sua vida cristã a sério, tudo isso que eu estou te ensinando aqui não funciona. Assim como citar que está vestindo a armadura de Deus e você ser um crente vacilão, não funciona. Assim como você querer resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus, não vai funcionar. O Salmo 91 também não vai funcionar se você não estiver primeiramente descansando corretamente debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo da proteção do Altíssimo. Você precisa estar em Deus. Toda batalha que vamos ter contra Satanás, seja em qualquer âmbito da nossa vida, primeiramente temos que estar em Deus. Aí sim os versos citados funcionam. Aí sim a armadura de Deus funciona. Aí sim a vitória é nossa. Mas primeiramente você tem que estar realmente em Deus, lutando para levar a vida cristã a sério, que isso fique bem claro. Aí você pode citar as partes que você mais gosta do Salmo 91. Lembrando que o Salmo 91 ele é muito ligado à questão de proteção, né? Principalmente de proteção, onde Deus está te protegendo, Deus está te guardando. Mas você pode citar a palavra, os principais versos do 91, ou citar até a palavra toda do Salmo 91, não tem nenhum
problema com isso. Você pode citar lá que peste nenhuma chegaria à minha tenda, então em nome de Jesus minha casa está guardada, nem mortalidade que assola ao meio-dia, nem de dia nem de noite, nenhuma maldição vai vir sobre a minha casa, sobre a minha família, e assim por diante. Então você pode declarar isso no mundo espiritual. Não use o Salmo 91 aberto na cabeceira da sua cama, achando que é uma simpatia, como muitos cristãos têm o hábito de fazer. Eu rezo o Salmo 91, está aberto na cabeceira da minha cama para me dar proteção nesse tempo de pandemia, aí é que eu estou usando mesmo. Não funciona assim. Volto a dizer, o diabo não tem medo do Salmo 91, ele só respeita o Senhor do Salmo 91 e como você usa isso de forma correta no mundo espiritual. Fora isso, esquece, é apenas papel. Outro que eu gosto muito, Salmo 97, verso 3. Diante do Senhor vai um fogo consumidor e abrasa, destrói tudo ao seu redor. Você pode lançar essa voz no mundo espiritual e falar: o Senhor vai adiante de mim, destruindo todos vocês, aniquilando com seus planos, com as suas retaliações, com as suas perturbações. Seja destruído, seja aniquilado, dissipado agora pelo fogo que vai diante do meu Senhor, que peleja as minhas guerras. Lembrando que a palavra do Senhor diz que se atentamente servirmos ao Senhor, Ele será inimigo dos nossos inimigos, as nossas guerras serão as guerras dele. Ele nos deu essa promessa. Ou seja, o espírito que usa aquela pessoa é o seu inimigo, e assim ele é o inimigo de Deus. Por isso que o Senhor peleja as pelejas do seu povo. Zacarias 2, verso 5, e eu serei como um muro de fogo ao redor do meu povo. Ali, aquela história que eu já te contei no comecinho. Embora o contexto está se referindo a algo que vai acontecer com Israel, a palavra rema, o foco, o que Deus revela é: eu sou como um muro de fogo ao redor do meu povo. Então você declara: porque o Senhor é ao meu redor como um muro de fogo que vocês não podem passar. Para trás desse muro, ande, em nome de Jesus, fiquem para trás desse muro de fogo que o Senhor colocou para me proteger e me guardar. O Senhor me guarda, ao meu redor tem anjos de Deus, e tem esse muro de fogo que o Senhor é para me proteger e para me guardar. Todas essas palavras para enfrentar retaliações, perturbações na sua vida pessoal, você pode usar também para pelejar a respeito de filhos, para pelejar a respeito de casamento, para pelejar em qualquer situação na sua casa. É o mesmo princípio, é a mesma ideia. Você pode encher o tanto que você quiser. Pastor, eu posso orar 20 versos, posso orar 50, o quanto você quiser. Fique à vontade. Faça a sua própria lista. Aqui é só para você entender qual que é o raciocínio, e vá dentro disso orando a palavra de Deus. Só um detalhe quando se refere a casamento e a filhos, eu quero te dar uma sugestão. Você, quando for orar pelos seus filhos, um filho que está dando problema, um filho que está indo para as drogas, para a bebedeira, para a balada, para a bagunça, para o desrespeito, para a desonra, pegue o travesseiro, quando ele não estiver em casa, pegue o travesseiro dele como um ato profético. Coloque o travesseiro nas suas mãos e comece essa oração declarando que você está com o ato profético, com a mão naquele travesseiro, que é onde seu filho coloca a mente, a cabeça, os pensamentos para descansar, é ali que ele coloca, que você está como se estivesse com a mão sobre a cabeça do seu filho. Então, em nome de Jesus, nesse momento, é como se eu estivesse com a mão sobre a cabeça do meu filho, e eu oro agora. E aí você declara aquilo que você recebeu para declarar no mundo espiritual a respeito da libertação do seu filho. A mesma coisa é no seu casamento. Se o problema é no seu casamento, você pode ajoelhar na beira da sua cama, colocar as mãos sobre, assim, um ato profético, colocando a mão como se colocasse uma mão sobre a direção aonde o seu marido dorme, a outra aonde você dorme. Coloca as mãos ali e faz o mesmo procedimento, cita os versos que Deus tem te revelado, cita o que você quer citar e faz a sua oração, mas faz nessa posição, porque a cama simboliza a intimidade do casal, a cama simboliza a união do casal. Então ali há uma força muito, muito grande. Eu já vi várias mulheres, principalmente mulheres, testemunharem dizendo: pastor, quando eu orava pelo meu marido na sala, ou na cozinha, ou em qualquer parte do meu quarto, ou da minha casa, ou eu orava até mesmo no meu quarto, era uma coisa, mas a partir do momento que eu comecei a orar, colocando a mão nesse ponto de ligação espiritual da nossa intimidade, que é a cama, quando eu comecei a orar com a mão posicionada na cama, como o Senhor me ensinou, pastor, foi impressionante. Eu senti de imediato uma reação, eu senti de
imediato que havia coisas diferentes. Queridos, é porque da mesma forma que os demônios, eles usam um ponto de ligação para entrar na vida de alguém, tipo um fio de cabelo, uma peça de roupa, alguma coisa que a pessoa usa para ele ter um ponto de ligação, no mundo espiritual a nosso favor, mesmo que a gente não perceba, existem os pontos de ligação. Então o travesseiro é um ponto de ligação espiritual, no bom sentido da palavra, não no maligno da parte dos demônios, mas no bom sentido, é um ponto de ligação onde aquele travesseiro há uma representação enorme de que ali é a mente da pessoa. Para o casal, a cama é a representação maior da intimidade do casal. É a cama, é onde eles têm a relação amorosa, é onde eles dormem juntos ou qualquer coisa desse tipo. Então, você colocando a mão ali, você entra com uma precisão maior no mundo espiritual. Então, use os versos que Deus vai te revelar, use os versos que você vai entrar no mundo espiritual para pelejar, mas em questão de lutar por filhos ou lutar pelo... O mesmo processo é se você vai lutar pelos seus pais. Às vezes você é cristão, seus pais não são, não tem problema. Mesmo processo, ore com a mão no travesseiro da pessoa. Ou, se você é casado, com a mão na cama. Se você é de uma igreja que tem o entendimento de que você pode ungir as coisas, não tem problema, melhor ainda, pega um óleo ungido, unge o travesseiro do seu filho, unge o travesseiro do seu esposo, da sua esposa, unge a cama. Não precisa lambuzar de óleo não, ok? Faz só uma unçãozinha com óleo e ali você, Senhor, assim como eu estou ungindo esse travesseiro, é para simbolizar que eu estou ungindo a mente do meu filho. Em nome de Jesus, eu estou ungindo aqui a minha cama, o lado que meu marido dorme, estou ungindo o nosso relacionamento e vai para cima, vai na oração e você vai ver que você vai conseguir vitórias em nome de Jesus Cristo. Uma pergunta muito comum que as pessoas fazem: pastor, mas eu sinto que no meu filho, ou eu sinto que nos meus pais, ou eu sinto que no meu casamento é algo muito pesado e eu tenho medo. Aí eu posso fazer desse tipo que o senhor falou, de ungir o travesseiro e tal e tal? Se você tem medo, e mesmo eu te explicando sobre o reposicionamento espiritual, você continua com medo, aí o melhor é que você não faça. É melhor que você busque ajuda em homens de Deus, mulheres de Deus, para te ajudar nessa peleja, mas se você tem medo, você não faça. Por quê? Porque eu vou ser bem sincero com você. Lembra que eu te falei que algumas mulheres, não poucas, mas um bom grupo de mulheres, falaram assim para mim: pastor, quando eu orava na casa, quando eu orava na sala, quando eu orava no meu quarto era uma coisa, mas quando eu botei a mão na cama para orar, representando meu casamento, ficou uma coisa muito forte, eu passei mal. Tem mulheres que passaram mal, tem mulheres que sentiram muita ânsia de vômito, tem mulheres que sentiram como se algo ruim quisesse entrar nelas. Isso é completamente possível, pode acontecer sim. Por quê? Porque, como eu disse, agora você entrou em um ponto de ligação muito mais forte. Você entrou em uma situação muito diferente no mundo espiritual. É como se você tivesse ligado uma chavezinha que antes você não tinha ligado. Lógico, se você está debaixo do Altíssimo, como diz o Salmo 91, da proteção do Altíssimo, se você está se sujeitando a Deus, como diz Tiago 4,7, se você conhece toda a funcionalidade espiritual de como funciona a armadura de Deus, e não é só um mantra, umas palavras vazias para você, então não há o que temer. Vai para cima, porque esse ensino é para libertar mesmo, esse ensino é para transformar mesmo, é para trazer cura mesmo. Agora, se você tem medo, aí é diferente. Aí você precisa pedir ajuda para estar orando pelo seu casamento, pela sua vida, pela sua família, tá bom? Mas se você se encaixa em tudo isso que eu falei, vai para cima, que você é mais do que vencedor e a vitória é sua, em nome de Jesus. Até aqui eu te expliquei questões suas, familiares, questões de perturbações, de inquietações. Agora, nessa outra parte, eu quero falar sobre versos bíblicos para você citar no mundo espiritual para derrotar, destruir aquelas situações de calúnias, de mentiras. Sabe aquelas coisinhas assim, pastor,
lá na empresa que eu trabalho, tem uma pessoa que vive me prejudicando com mentiras, vive me prejudicando com conversinhas, com bobeiras, porque ela quer o meu lugar, porque ela tem inveja da proximidade que eu tenho com meus encarregados. Sabe aquela história assim? Olha, aqui na minha vizinhança é tanta mentira, é tanta competitividade, é tanto isso, aquele outro. Na igreja, olha, existe tanta competitividade aqui na igreja, e no meio dessas competitividades faz parte as mentiras, os enganos, né? É sempre assim. Às vezes tem aquelas igrejas que é uma competitividade para ver quem vai liderar o ciclo de oração das irmãs, é uma competitividade para ver quem vai ser o líder dos jovens, é uma competitividade para ver quem vai ser diácono, presbítero. Infelizmente tem muito isso, e não é pouco, até mesmo dentro das igrejas. E dentro dessas competitividades, o que acontece? É o problema da calúnia, é o problema da mentira, porque se eu estou competindo com um tal irmão, querendo o lugar dele, ou querendo entrar em um lugar que eu não quero que ele entre, o que acontece? Ter uma função que eu não quero que ele tenha, e assim por diante. Como que a gente vive dentro dessa competitividade? De forma negativa, caluniando, mentindo, para baixar o outro e exaltar a mim, para que eu entre em um lugar que eu não quero que o outro entre, ou que eu entre no lugar que tem que ser dado para mim e não para o outro. Então aí entra as mentiras, calúnias, perturbações e assim por diante. Então, como que você vai vencer isso? Com o poder da oração, citando a palavra de Deus. E aí você vai para cima. Isaías 45, verso 2. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de ferro. Queridos, esse é um dos meus prediletos. Irmãos, tem muita coisa que as pessoas entortaram. Tem coisas que nós entortamos por causa dos nossos erros, nossas falhas. É verdadeira aquela canção que o Thales cantava dizendo: é fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. Tem coisas na nossa vida que estão tortas porque nós entortamos, mas Deus é poderoso para endireitar. Mas existem coisas que as pessoas estão entortando na nossa vida, as pessoas estão atrapalhando na nossa vida, caluniando, mentindo, prejudicando ao máximo que eles podem. Então ore, libere essa palavra: Senhor, vá diante de mim, como diz a tua palavra em Isaías 45, e endireite o que estão entortando. Quebre as portas que as pessoas estão querendo fechar na minha vida, porque está escrito que o Senhor abre e ninguém fecha, o Senhor fecha e ninguém abre. Então as portas que estão pensando em fechar na minha vida, quebra. Senhor, em nome de Jesus, vai diante de mim, em nome de Jesus, e endireita tudo que estão entortando. Aí você pode falar o nome da pessoa na sua oração. Não fala para os outros não, que dá fofoca, só piora a situação. Mas na sua oração você fala. Então você fala assim, ó: Senhor, endireita o que fulano está entortando. Aquela pessoa na família, na vizinhança, no trabalho, na escola, na igreja, fulano de tal está entortando, atrapalhando, prejudicando. Endireita, Senhor. Vá adiante de mim e fale, Senhor, a meu favor no mundo espiritual. Fale a meu favor a respeito de fulano. Queridos, presta atenção nessa revelação. Maria estava com algo do Espírito Santo dentro dela. José não estava acreditando que ela estava grávida do Espírito Santo. Veio um anjo de noite e falou para José: recebe a Maria, porque o que está nela é do Espírito Santo. Então você ore, isso que é a palavra rema, entendeu? Você vai orar dizendo assim: Senhor, vá a meu favor no coração de fulano, beltrano e ciclano, que estão ouvindo conversas contra mim, e fale a meu favor, fale para eles que a obra que está em mim é do Espírito Santo, fale para eles, mostre para eles que a obra que está em mim é do Espírito Santo. Queridos, esse é um verso maravilhoso, é uma rema maravilhosa para você citar. Quando eu falei para você falar o nome das pessoas que estão te caluniando, te prejudicando, porque isso tem que entrar no mundo espiritual. No mundo espiritual, os espíritos, quanto mais detalhado e preciso for, mais você funciona no mundo espiritual. Então, essas mentiras, essas calúnias que fulano, fala o nome da pessoa, e Beltrano está inventando, seja quebrada essas palavras, seja destruída essas palavras, em nome de Jesus, que ninguém acredite neles, que ninguém acredite nelas. Senhor, endireita tudo a meu favor, em nome de Jesus. Outro verso maravilhoso, Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra vós não prosperará, e toda língua que se levantar contra vós em juízo tu a condenarás. O Senhor está dizendo ali o seguinte: tudo que prepararem contra você não vai pegar, não vai resultar. Eles podem até começar, eles podem até armar, mas não vai finalizar, não vai dar certo. E aí você vai para cima. Senhor, em nome de Jesus, seja desfeita essa ferramenta
tal que armaram contra mim, seja desfeita essa mentira tal, seja quebrado essa ferramenta tal da calúnia e tal e tal. E vai nessa pegada, vai dessa forma, citando e enchendo a sua oração com versos da palavra de Deus. Pode citar Provérbios 12, 19, a língua mentirosa não passará de um momento. Declara, Senhor, está escrito que a língua mentirosa não passará de um momento, então que passe essas mentiras agora, que virem fumaça, que ninguém mais lembre dessas calúnias, dessas mentiras e disso que levantaram. Cite Provérbios 22, 12, o Senhor atende a verdade, mas frustra os planos dos mentirosos. Senhor, frustra os planos dos mentirosos que têm se levantado contra mim, essas mentiras que querem me prejudicar na empresa. Eu declaro, seja frustrado os planos. Senhor, lembra a tua memória de que eu tenho andado na tua verdade, mas essas pessoas têm andado na mentira. E assim você vai citando a palavra de Deus. Salmo 71, penúltimo verso: o Senhor envergonhou e frustrou os que se levantaram contra mim. Olha que palavra tremenda para você liberar no mundo espiritual. Aqui diz, o Senhor confundiu, envergonhou os que se levantaram contra mim. O Senhor confundiu aqueles que se levantaram contra mim. Aqui o verso do 71 está dizendo confundiu o quê? A pessoa pensava que era uma coisa, agora ela já está confusa. Ela já não tem mais certeza de que você é ruim. Ela já não tem mais certeza de que aquilo que falaram de você é verdade. Ela está confundida. É isso que esse verso está falando. E assim o Senhor vai confundir aqueles que se levantarem contra você. Através da sua oração, eles vão parar de ficar te perseguindo, porque eles já não vão mais acreditar se aquilo era realmente verdade, o que ouviram contra você, porque agora eles estão confusos, porque a oração está entrando no mundo espiritual e está desmantelando, desarmando o que Satanás estava fazendo contra você. Esse aqui eu gosto muito. Isaías 16, versos 5 e verso 6. Em amor será firmado um trono e terá um juiz que se apressa em julgar o que é justo. Ali o Senhor estava falando uma palavra messiânica, liberando uma profecia de que o Messias viria, ele firmaria o trono dele em amor e ele seria o grande juiz que apressaria em julgar o que é justo. Então, no mundo espiritual você libera essa palavra, Senhor, porque a palavra diz em Isaías que o Senhor se apressa, o Senhor é um juiz justo e o Senhor se apressa em julgar o que é certo. Julga a minha causa, me dê vitória. Faça com que essas pessoas parem de mentir, caluniar, me perseguir, me afrontar, em nome do Senhor Jesus. Faça essas orações e você vai ver o grande resultado que você vai receber no nome de Jesus Cristo. Queridos, isso é só alguns dos muitos exemplos que eu poderia te dar. Agora o resto é com você. Agora que você entende como funciona, agora que você entendeu a parte espiritual funcional, agora faz as suas próprias listas e vai para cima e resolve as suas pelejas, as suas guerras no nome do Senhor Jesus. Agora eu quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que esse ensino faça morada no coração dessas pessoas, que elas entendam com profundidade o que foi ensinado, e aquilo que eu não consegui alcançar pela limitação humana, que o Senhor toque e revele e faça eles entenderem com profundidade no coração, em o nome de Jesus. Assim eu oro, para que a partir de agora tudo seja diferente na vida desses meus irmãos que aprenderam essa palavra. Que eles passem a orar a palavra e fazerem duas coisas ao mesmo tempo. Usar do poder da oração e usar do poder da palavra citada na oração. E eles vençam as pelejas, eles vençam as guerras no nome santo de Jesus. Assim eu oro e declaro a bênção, o fortalecimento, o crescimento espiritual e a vitória na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus.